Impacto ambiental é o desequilíbrio provocado pela ação dos seres humanos sobre o meio ambiente. Pode resultar também dos acidentes naturais. A explosão de vulcão pode provocar poluição atmosférica, o choque de um meteoro, destruição de animais e vegetais, um raio ou um incêndio numa floresta. Quando os ecossistemas sofrem impactos ambientais, geralmente a vegetação é o primeiro elemento da natureza a ser atingido, pois é reflexo combinado das condições naturais de solo, relevo e clima do lugar em que ocorre. Atualmente, todas as formações vegetais, em maior ou menor grau, encontram-se modificadas pela ação humana. Isso ocorreu principalmente por causa das atividades agropecuárias e pelos impactos causados pela industrialização e urbanização. Em muitos casos, sobram apenas algumas manchas em que a vegetação original é encontrada, nos quais, embora com pequenas alterações, ainda preserva suas características principais. A primeira consequência do desmatamento é o comprometimento da biodiversidade, por causa da diminuição ou mesmo da extinção de espécies vegetais e animais. As florestas tropicais têm uma enorme biodiversidade e por isso possuem um valor incalculável. Muitas espécies hoje, ainda desconhecidas da sociedade urbano-industrial, podem vir a ser a solução para a cura de doenças e poderão ser usadas na alimentação ou como matérias-primas. Com o desmatamento, há o risco dessas espécies serem destruídas antes de serem descobertas e estudadas. Desmatamento na floresta amazônica. Desde o início da colonização, o homem tem extraído seus recursos na busca por especiarias. Por causa do aumento da população e a construção de rodovias, as florestas foram as mais atingidas. Sem um planejamento adequado, muitos fazendeiros ou famílias não usam os recursos de uma forma correta. Enquanto o índio só provocava desmatamento em áreas necessárias à sua alimentação, não removendo os tocos das árvores ou danificando o solo, os fazendeiros na agricultura e fábricas clandestinas causam a derruba de madeira ilegal. Os focos de incêndio na Amazônia aumentam cerca de 50% ao ano. Além disso, a ocupação e uso dos solos provenientes do crescimento populacional causam aparecimento de diversas doenças, contaminação dos rios, falta de saneamento básico, mau uso da agricultura, favorecimento às mudanças climáticas. Particularmente, na floresta amazônica, há uma enorme quantidade e variedade de espécies. Parte desse patrimônio genético é conhecido pelas várias nações indígenas que ali habitavam, mas a maioria dessas comunidades nativas está sofrendo um processo de integração à sociedade urbano-industrial, que tem levado à perda do patrimônio dos seus conhecimentos. A devastação já ocorrida deve-se a fatores econômicos na Amazônia. Suas principais causas são extração de madeira, instalação de projetos agropecuários, implantação de projetos de mineração, instalação ou expansão de garimpos, construção de usinas hidrelétricas, incêndios, queimadas. As consequências socioambientais das interferências humanas em regiões de florestas são várias. Aumento do processo erosivo, que leva ao empobrecimento do solo, assoreamento dos rios e lagos, que resulta no aumento da sedimentação, que provoca enchentes, rebaixamento do aquífero causada por menor infiltração de água nas chuvas do subsolo, elevação das temperaturas local e regional como consequência da maior irradiação de calor para a atmosfera a partir do solo exposto, agravação do processo de desertificação. O uso de mercúrio nos garimpos. O mercúrio é usado como auxílio na purificação do ouro. Este metal adere ao ouro metálico formando amálgama. Posteriormente, o amálgama é aquecido e o mercúrio é vaporizado, restando o ouro puro. Esta forma de garimpo de ouro é extremamente poluidora, uma vez que o mercúrio se acumula no ambiente sob diversas formas. O metilmercúrio acumula-se facilmente em peixes e em outros animais silvestres. Desta forma, o consumo de peixes em áreas de garimpo representa um perigo para homens e principalmente para mulheres gestantes. Fetos podem sofrer malformações e deficiências de desenvolvimento nervoso e motor, quando as mães alimentam-se desses peixes. Apesar de todas as contraindicações e efeitos lesivos do uso de mercúrio nos garimpos, a pressão da necessidade econômica ainda dita o avanço desta atividade. Os garimpos produzem a subsistência de grupos humanos em condições precárias, em meio a toda a sorte de doenças como malária, doenças sexualmente transmissíveis, hanseníase e os males produzidos pelo mercúrio. Após o esgotamento do aluvião, os garimpeiros movem-se para o próximo ponto de trabalho,
tão empobrecidos quanto sempre estiveram. Só quem lucra nesse sistema são os donos de garimpo, mas a riqueza não fica na região e nem serve ao desenvolvimento, vai embora junto com os homens. Outro fator preocupante é a biopirataria, que não é o contrabando somente de produtos da flora e da fauna amazônica, mas também o uso e domínio dos conhecimentos oferecidos pelas populações existentes na floresta amazônica. Espécies de plantas brasileiras que foram patenteadas por empresas internacionais são açaí, a andiroba, o coapoaçu e entre outros. Os conhecimentos indígenas e os produtos estavam sendo apropriados por multinacionais que queriam ter ganhos sobre esses povos. Assim, é preciso refletir sobre todos esses acontecimentos que rondam o bioma. Os biopiratas, geralmente identificados como turistas e pesquisadores, contrabandeavam esses recursos sem serem descobertos e logo em seguida se apropriavam. A falta de fundos à pesquisa e de incentivos pelo governo brasileiro trouxe pesquisadores de fora e o interesse internacional pela Amazônia.